Oi, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje, jovens, eu tô aqui pra poder falar um pouco sobre One Piece e sobre as Akuma no Mi. E, pois é, eu acho que é um tema bem aleatório que eu não faço com constância no canal, mas veja pelo lado bom, pelo menos hoje eu não tô aqui pra reclamar de alguma coisa, então eu acho que esse já é um ponto positivo. Gente, eu já vi muitos vídeos no YouTube das pessoas falando um pouco sobre as suas Akumas no Mi favoritas, sabe? E esse é um tema massa, até porque se a gente for parar pra pensar, né, em questão de anime shonen, geralmente, esse tipo de debate sobre os sistemas de poder das séries, como elas funcionam e tudo mais, são temas muito interessantes, e principalmente se a gente for pensar em One Piece, né, onde todo o sistema das frutas, das Akuma no Mi, é muito legal, muito criativo, dá ao Oda uma liberdade gigantesca de fazer vários tipos de poderes bizarros e bem diferentes, mas nesse vídeo aqui, eu queria falar sobre cinco frutas específicas que tem no mundo de One Piece e no universo de One Piece que não apenas são as minhas favoritas, cara, mas que considero elas bizarras. Inclusive, entre essas 5, existe a minha fruta favorita de One Piece, então eu também vou fazer, além, é claro, de montar o vídeo aqui, vamos fazer um exercício de interação aqui no canal. Pausa o vídeo agora e faz um comentário aí embaixo, por sinal, sobre qual é a sua Akuma no Mi favorita de One Piece. Qual ela é e por quê? Porque ela é mais forte? Porque ela é criativa? Porque ela representa alguma coisa? E quando a gente chegar lá no finalzinho do vídeo, na última dessas 5 Akumas no Mi, vocês vão saber qual é a minha Akuma no Mi favorita e o porquê, beleza? Então, tendo dito isso, senta aí e vem comigo. Vamos nessa. Modomodo no Mi. Essa é uma daquelas famosas frutas que é bem, tipo, super desconhecida. Na verdade, eu não sei nem se dá pra considerar ela canônica, porque ela só aparece em um filme, no caso, o One Piece, filme Z. A usuária da Modomodo no Mi é uma mulher chamada de Ain. E no geral, essa fruta seria uma paramecia, com a habilidade de retornar coisas no tempo. Se você pegar em comparação, ela é bem semelhante à fruta da Jeremy Bone, basicamente, né? Mas ela só regride as coisas e não consegue avançar. Eu gostei muito dessa fruta, cara, pelo quão avulsa e roubada ela é. Quero dizer, a própria fruta da Bonnie em si já deveria ser super roubada, mas a gente quase não vê a Bonnie em tela. Ela apareceu o que? 3, 4 vezes no anime todo. Então, essa guria aqui teve mais destaque pra mim, então eu vou falar dela. A garota chamada Ain aparece no filme e quando ela usa o poder dela, por exemplo, encostando de leve na Nami, isso reduz 10 anos da vida da Nami, levando a Nami, que já tinha tipo 19 ou 20 anos, a ter cerca de tipo 8 ou 9 aninhos de idade. Toda vez que o usuário dessa fruta toca você regride cerca de 10 anos da sua vida. Ela também usa isso pra poder lutar no meio de um vulcão também, fazendo com que pedras e objetos inanimados possam voltar a se tornar lava, etc. Mas a parte interessante de fato desse negócio aqui é justamente o poder roubado da fruta. Nas mãos de uma pessoa forte, isso daqui poderia ser a maior arma de nerf do mundo, como por exemplo, o Luffy, protagonista da história, tem 20 anos. Então com 2 toques dessa fruta aqui, em teoria o Luffy ia pro saco. Claro que vale também o destaque de que nos últimos arcos da história foi dito pra gente que usuários de Haki que tenham um Haki muito forte, o efeito da fruta pode não funcionar ou ser anulado. Se o cara for mais forte que você, então a fruta pode não funcionar, mas como eu disse, nas mãos de uma pessoa forte isso daqui seria bem roubado. Sorosoro no Mi. Eu acho que todo mundo conhece isso daqui, né? É a famosa fruta da Big Mom, um dos 4 Yonkous de One Piece, que apesar de ter sido um personagem que muitas pessoas não acharam que ela foi tão utilizada assim, eu ainda acho que é uma das frutas mais roubadas do anime. A Big Mom tem a habilidade de nada mais, nada menos do que roubar as almas das pessoas que tenham medo delas, ou pedaços da alma, né? Tipo, anos de vida das pessoas e tudo mais, e pode usar esses pedaços de alma pra coisas diversas, como por exemplo, infundir vários objetos não vivos com almas que ela coletou, tacar essa alma pra dentro de uma escrivaninha e transformar essa escrivaninha em parte de um exército. Dentro de um anime, inclusive, a mesma consegue rapidinho fazer um pequeno grupo ou um grande exército de animais, móveis, montanhas. Dentro da terra de Totoland, por exemplo, o próprio navio pirata da Big Mom é uma espécie de mobília gigante viva, e isso é bem maluco. Uma das partes mais bizarras, inclusive, da fruta da Big Mom é essa falta de limite medonha que ela tem, sabe? Pelo menos pelo que a gente viu, o único limite de quantas almas, de quantos soldadinhos de exército ela pode criar é praticamente quantas almas ela coletou. Yami no Mi. Tá, eu acho que na real 100% dos top Akuma no Mis mais legais, essa aqui sempre entra, né? Clichê, mas porém não tem como. A Yami no Mi é a fruta do Barba Negra e ela é muito legal, simplesmente pelo conceito do que ela representa. Eu queria colocar frutas meio diferenciadas aqui, que nem todo mundo fique citando, mas é impossível não colocar essa aqui. Em um universo onde nós temos vários usuários com poderes diferentes e vários desses poderes sendo super criativos e que ajudam muito os usuários a lutarem melhor, a Yami no Mi é um artifício que simplesmente é considerado a Akuma no Mi mais poderosa de todas, porque ela pode banir o uso das frutas, fazendo com que, por exemplo, os terremotos do Barba Branca não funcionem, ou o corpo do Luffy deixe de ser de borracha, ou o corpo do Ace deixe de ser um corpo de fogo. Mesmo se a gente pensar em grandes usuários de Akuma no
no Mi que tem dentro do mundo de One Piece, a maioria deles ainda usa o poder de suas frutas muito bem. Como, por exemplo, os almirantes de One Piece, eles usam o poder da fruta. E eles usam, inclusive, muito. A gente quase não vê nem eles usando hack ou alguma coisa do tipo. Gear 5 provavelmente não funciona contra o Barba Negra. O Doflamingo lutando contra o Barba Negra não poderia usar fios. Katakuri lutando com ele não poderia usar ataques à distância, esse tipo de coisa. Ope no Mi. Essa é uma das frutas que sempre aparece também no top de frutas mais malucas e interessantes de One Piece. É a fruta do LoL, Cirurgião da Morte. E, irmão, que poderzinho roubado. Os poderes do LoL, gente, eu juro pra vocês, eles são do tipo que eu acredito 100% que o Oda constantemente dá uma nerfada no LoL pra o poder dele não ficar invencível. O LoL pode criar uma room, né, uma sala de cirurgias, onde dentro desse espaço esférico ele pode controlar tudo o que ele quiser de forma livre. Ele é capaz de cortar simultaneamente coisas, objetos e pessoas, e ele consegue eletrocutar inimigos, ele consegue trocar de posição com objetos instantaneamente, arrancar partes do corpo das pessoas e colar em outras partes. Ele até mesmo consegue trocar a personalidade de uma pessoa, tipo pegar a sua mente e jogar no corpo do cara do lado, e pegar a mente do cara do lado e jogar na sua mente, trocando você de corpo. Roubado. Nossa, roubado demais. Porém, ainda tem uma última que eu queria falar. Essa daqui, inclusive, vale destacar. É a minha Akuma no Mi favorita de One Piece. Ela não tem tanto destaque assim, mas pra mim é uma das, se não a fruta mais bizarra que eu vi na série. A Hobi no Mi. Essa fruta é pouco conhecida, mas para aqueles que não se lembram, é uma das mais complexas do anime. A pessoa que comeu essa fruta foi a Sugar, do bando do Doflamingo. E foi dito no mangá, inclusive, que parece que desde que ela comeu a fruta, ela parou de crescer. Ela tem 22 anos, mas ela tem exatamente a mesma aparência que ela tem quando tinha 10. Então, avulsamente, essa fruta foi uma daquelas que criou juventude infinita pra Sugar. Mas os poderes da fruta não tem nada a ver com juventude infinita ou algo do tipo. O que a Hobi no Mi faz é bem bizarro. Porém é simples. Se a Sugar encostar em você e usar os poderes dela, você automaticamente vira um brinquedo. E depois disso, toda a sua existência da memória de todas as pessoas que te conhecem ou já te viram é apagada. A Sugar vem, por exemplo, ela encosta no Luffy com os poderes dela. Depois disso, ninguém vai se lembrar que o Luffy existe ou existiu. O bando dele não vai saber quem é Luffy. O avô dele, a família dele, qualquer pessoa que conheça ele, não vão mais se lembrar dele, a não ser ele mesmo. É praticamente como se fosse uma tortura mental, e nós vimos isso acontecer no anime através do personagem Kyros, onde a sua esposa, sua filha e todas as pessoas do reino de Dressrosa simplesmente não o conheciam, mesmo que ele fosse uma celebridade e tal. Depois que a Sugar encostou nele e ele se tornou um brinquedo, ele foi simplesmente apagado da existência. Depois de se tornarem brinquedos, a Sugar faz um contrato com essas pessoas, tipo, você vai fazer isso, e já era. Os brinquedos são praticamente obrigados a obedecer ela. A fruta é tão roubada, cara, que mesmo a Sugar não sendo tão forte, ironicamente não parece ter um limite de quantas pessoas ela pode transformar. A participação principal da Sugar é no arco de Dressrosa. E é interessante notar que, tipo, pelo menos no início, Dressrosa era um país lotado de brinquedos, extremamente lotado, com um exército gigante deles. A única fraqueza de fato da fruta é que se a Sugar desmaiar, o efeito dela se desfaz, e aí todo mundo volta a ser pessoas normais. Mesmo assim, cara, é literalmente a fruta da Big Mom, só que 10 vezes mais roubada, já que a Sugar também consegue fazer bonecos agressivos e fortes. Tem um momento lá onde ela faz uns bonecos maiores, que eles até dão um trabalhinho pro Luffy e pro Kyros, não são lá tão fortes assim, mas se todas as pessoas de Dressrosa que viraram brinquedos, ela pegar e transformasse nesses bonecos agressivos e fortes aqui, eu não sei qual seria exatamente o limite, mas é bizarro de pensar. Essa fruta não só é meio complexa e tem uma história e um conceito meio esquisito, como também é bem assustadora, pra ser sincero. Pra mim, é o poder mais aterrorizante que One Piece já adicionou até hoje. Claro que ele não é tão explorado assim, mas vamos supor, se não fosse por aquela parada dos personagens que tem o haki muito poderoso, podem quebrar o efeito da fruta e blá blá blá. Imagina se isso não existisse. A gente tem aqui, sei lá, o Kaido, que é um personagem super forte, é o cara mais forte do mundo. A Sugar vem, encosta nele, pronto, solado. Tanto é que isso era uma das maiores armas que poderia ser usado a parte do Doflamingo. Se a Sugar tivesse encostado no LoL e no Luffy, o arco de Dressrosa teria só acabado. Doflamingo teria vencido. Eu juro pra vocês, cara, eu acho que isso daqui é uma baita fruta que serviria pra, sei lá, um vilão extremamente forte e tal. Não que tenha sido mal utilizado na Sugar, mas realmente um dos poderes mais bizarros que o One Piece já adicionou, pelo menos pra mim, até os dias de hoje. Mas, de qualquer jeito, jovens, eu queria saber de vocês, inclusive, qual é,
pra vocês a fruta mais interessante e que mais chamou a atenção pra vocês em One Piece até os dias de hoje. A mais roubada, ou a mais estranha, ou só a que você mais goste mesmo. Bom, não esquece de colocar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E lembrando, é claro, que eu tô fazendo um mangá de terror e de mistério chamado de Paradigma. Tá tudo aí na descrição, a gente tá lançando um capítulo por mês e tá sendo incrível, beleza? Não esquece de dar uma passada lá depois e dar uma chance, que você me ajuda muito aqui com o meu trabalho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!